Olá pessoal, meu nome é Vicente Carneiro, eu sou professor de FEM e terapeuta haitiano. E hoje eu vim responder a uma questão muito frequente sobre o início da terapia. Como é que ela é? O que a gente trabalha primeiro com o paciente? O tema de hoje é foco. Por que a capacidade de focar é fundamental e por que ela facilita todo o processo terapêutico posterior? Teve uma entrevista na Plaça Catalunha em 2011, onde uns meninos entrevistaram o jornalista uruguaio Eduardo Galeano, aquele que escreveu As Veias Abertas da América Latina, que é um livro de 1971. E na fala dele ele fez duas coisas. A primeira é que hoje ele critica o próprio livro dele, dizendo que foi uma prosa intelectual muito árida. E na segunda ele faz uma colocação que eu achei pra lá de haitiana. La suerte y la alegría de estar aquí en Barcelona, en la Plaza Cataluña, tomada con Eduardo Galeano. Entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen la... Yo no quiero ser un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta, ¿no? No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Esa sabiduría no me interesa a mí. A mí me interesa la que combina el cerebro con las tripas, ¿viste? La que es yo, ay, perdón, qué espantoso. La que combina todo lo que soy, todo, sin olvidar nada. Ni la barriga, ni el sexo, ni nada, ni la cabeza que piensa, que es útil también, pero con cuidado. Porque la cabeza que piensa solita es muy peligrosa. Es como el O que dinero. eu entendi foi mais ou menos assim. Não me importa nenhuma dessas posições políticas ideais. Me importa se a pessoa pensa com sabedoria, e essa sabedoria só existe se tiver as tripas, a barriga e o sexo. E por que um homem com o currículo acadêmico e teórico dele vai trazer a questão de volta para o corpo? Veja, quando ele diz que a sabedoria que interessa a ele está nas tripas, onde é que está o ponto de observação dele quando ele pensa dessa forma? Numa ideologia? Não, no corpo. Pra gente, isso é foco. Porque já há um tempo arrastado por toda a esperança neoliberal, tem toda uma produção de discurso sobre o foco. Foco para ter resultado, foco para ter produtividade, foco para definir os objetivos que vão trazer felicidade. Todo mundo que curte esse ritmo frenético do mercado, principalmente depois dessa quarta fase da globalização e da entrada da internet, porque em 1995, quando a galera não tinha internet no Brasil, o negócio era bem menos frenético. Para essa galera, foco é isso, é uma ferramenta que você desenvolve para alcançar rendimento máximo nos estudos, no trabalho, nas artes. E a gente consegue isso quanto mais for capaz de prestar atenção no que for importante para o nosso desempenho. Quem gosta dessa ideia é o Goleman, mas isso me parece até meio contrário à ideia de inteligência emocional que ele escreveu lá em 1995, quando o ritmo era outro. Era menos. Se eu quiser fazer coach, tá bom. A gente pode até ajudar o paciente a focar, passar numa prova, conseguir um cargo. Isso não é sem valor, porque pode ajudar a pessoa a focar e se estruturar financeiramente, por exemplo. Mas a gente pode criar um foco para, enfim, chegar nesse lugar que a gente desenhou e descobrir que isso não tem valor em si, se isso que a gente almejou não nos ajudar a criar satisfação. Então, se eu quiser falar de terapia, eu vou falar de outra capacidade de focar. Quando eu ligo alto desempenho à felicidade, o meu foco é uma meta. Ele está lá, fora de mim e no futuro. Manter o foco nesse sentido é olhar para esse lugar que eu desenhei na minha mente e colocar de lado tudo o que possa ser uma distração emocional e tudo o que não for produtivo para essa meta.
Eu acho que é isso que o Galeano falou quando ele disse que não queria ser um intelectual, que está divorciando a cabeça do corpo. Até quando a gente fala de política, é muito fácil fazer isso. Inventar uma meta fora, que é positiva, tipo, como vai ser o mundo ideal depois da revolução. Mas não ver o quanto essa meta está em cima de um ego que quer poder, que quer ser autoritário e perdeu o foco do que está motivando ele por dentro. Aí eu concordo com o Galeano quando ele diz que essas pessoas são perigosas e que elas podem levar a grandes destruições, porque, como falou Reich, irresponsabilidade e inconsciência do que se sente andam de mãos dadas. Não, na verdade ele não falou isso não. Ele falou assim: Hitler prometeu liquidar a liberdade individual e estabelecer a liberdade nacional. Milhões de pessoas trocaram entusiasticamente a possibilidade da liberdade individual por uma liberdade ilusória, isso é, uma liberdade através da identificação com uma ideia. Essa liberdade ilusória livrava-as de toda a responsabilidade individual. Suspiravam por uma liberdade que o Führer iria conquistar e garantir para elas. Outro cara que está em consonância com essa ideia é o sociólogo Max Weber. Ele fala de duas éticas que aparentemente são opostas, mas não são. Uma é a ética da convicção. Ela guia as pessoas que se importam em seguir mais o que consideram que é certo para elas. E a ética da responsabilidade, que é quando a pessoa se preocupa mais com o bem comum do que com as suas intenções individuais. Essas éticas não precisam ser contrárias. Esse é o nosso ponto. Ter convicção não é um problema. É uma ideia na qual a gente quer se agarrar. I have a dream. I have a nightmare. Como ninguém tem convicção forçada, é sempre por vontade própria. O problema é quando a gente faz isso sem responsabilidade. Quando a gente está inconsciente em relação ao que a gente sente. Porque ninguém pode ser responsável por nada se estiver inconsciente. Então não, esse foco ideal que está fora da gente, que é uma meta que corre o grande risco de estar a serviço do ego e da nossa vontade de ter poder, não é o que vai interessar para a gente. O que vai interessar não é o foco meta, mas é o foco emocional. O foco meta, ele é uma relação estética entre o que a gente vê e o objetivo que a nossa mente desenha. O foco emocional é diferente. Ele é uma observação de si, dos próprios movimentos, e é uma relação em que a gente se olha enquanto olha aquilo que a gente desenhou ou definiu. Então eu digo, eu quero ser melhor nisso, eu quero chegar nesse lugar, eu quero conduzir as pessoas para esse lugar. Isso é a meta. Não é um problema. É um problema se o meu olho fica lá na frente, numa relação futura que eu inventei, e não se eu coloco o meu olho me observando enquanto eu desenho essa relação futura que eu inventei. Se eu não olhar o que eu sinto, eu não sei dessa relação. Eu tenho que me ver querendo ir para lá e observar o que é que me move. Isso é foco emocional. E esse é o primeiro passo da terapia reichiana. Sem foco, sobretudo quando eu tenho uma visão astigmática, a realidade borrada, uma visão míope, quando eu só entendo o mundo que está perto, ou hipermétrope, quando eu vejo com clareza o futuro, mas eu me atrapalho para chegar lá, é bem mais complexo do que isso, mas vamos deixar assim por enquanto. Sem um foco, seja ele psicológico e até fisiológico, e ambos têm relação no pensamento do Reich na formação do caráter de uma pessoa, como é que eu vou conseguir ver claramente a realidade? Como é que eu vou formar distinções emocionais do que esteja acontecendo se eu só consigo ver a minha própria imaginação que eu projeto? É por isso que o foco é a nossa capacidade de aderir à realidade, de saber o que a gente sabe, de saber o que a gente não sabe, de ter clareza de consequências e de se auto-observar. Quando a gente só observa o que está fora e não dentro, isso para nós é falta de foco. E é por isso que quando o paciente chega, a gente acolhe,
a gente faz a maternagem, mas logo depois é colocar ele para sentir e ver a realidade. Não é elaborar mais intelectualmente as coisas, criar mais conjecturas sobre o que a gente pensa. É ver. Se você gostou desse conteúdo, siga a gente nas redes sociais e assista aos vídeos do nosso canal. Nossos votos é que todos tenham uma vida mais satisfatória. Um abraço e até a próxima.